Boa noite, é um prazer enorme estarmos de novo preparando o estudo para o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, do ANIL, e conforme solicitado, vamos falar hoje sobre Livro dos Espíritos, questões 907 a 912, Paixões. E meu nome é Hernani Costa, a maioria já me conhece, né? Trabalho em várias casas espíritas aqui no estado do Rio de Janeiro. Atualmente tem um programa na Rádio Rio de Janeiro, toda quinta-feira, às 14 horas, Quintas do Evangelho no MAP. Todos estão convidados a participar. E vou começar fazendo o preparo, conforme solicitado, e vou usar o livro Newton Gonçalves de Barros, Entre Verdades e Sorrisos. Pai querido, Newton Gonçalves de Barros. Em reunião do grupo da Fraternidade Irmã Sheila, instituição espírita cristã de Nova Iguaçu, estavam presentes vários companheiros de trabalho mediúnico. Entre os 12 amigos que deixaram o fumo, o álcool, a carne, pelo menos a carne 3 dias anteriores à reunião, e com o máximo de jejum espiritual, se encontrava a senhora IBC. Terminamos naquele sábado o estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier. A reunião se desenvolveu da seguinte maneira: 20 horas, fechamento da porta, prece inicial pela senhora IBC, canções preces recebidas mediunicamente, sempre por 2 médiuns, poema e música ou melodia, atendimento ao mentor Alexandre, façam música, suspendam concentração difícil. Missionários da Luz, de André Luiz. Atendíamos também a Allan Kardec, simpatia e homogeneização. Simpatia pelo amor, homogeneização pelo estudo kardecizador, das 9, 15 e 20 horas diariamente. O comentário da lição do plano anual, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi realizado por mim, que presidi a sessão. Relembrança dos nomes escalados para irradiação à distância. Residências na Guiné-Bissau, Espanha, Finlândia e Brasil. O senhor VPF evolve Chico Xavier pela gratidão de todos, para que leve a termo a missão magnífica de difundir pelo exemplo e pelo livro as verdades do Espiritismo de Jesus. Pela psicofonia, o espírito Sheila, da médium FTO, refere-se aos livros de André Luiz, que descrevem explicando as reuniões de assistência espiritual. Diz que 1 hora antes da reunião, dezenas de amigos espirituais preparam o ambiente. Outros amigos cercam, em raio de 20 metros, a área dos trabalhos espirituais. O fluido A é trazido pelos amigos espirituais. O fluido B, retirado dos encarnados. O fluido C, cedido pela própria natureza. No cadinho amoroso do ambiente, atua a química espiritual. Células vão ser renovadas, dores reduzidas, consciências em prece acalmadas, miseráveis caídos pela rua aquecidos e confortados, crianças famintas alimentadas. Sheila exorta a todos pela dedicação máxima à tarefa singular. Depois relata o fato para confirmação de fé. Lavadeira, residente no morro que nos circunda a instituição, saíra de casa com o dinheiro da passagem para entregar a trouxa de roupas lavadas e passadas em Copacabana. Esperava retornar às 11 horas para dar o almoço dos 6 filhinhos menores, 6 crianças órfãos de pai, a mais velha com 8 anos, uma menina. A lavadeira esperara sentada à porta do apartamento elegante. Nem uma pessoa para receber a roupa e pagar os 20 cruzeiros do alimento dos filhos. A lavadeira aguardara faminta, aflita, cansada e sedenta até às 18 horas. Angustiada, fizera suas ardentes preces à Virgem Santíssima, pedindo a proteção para os filhinhos. O espírito de José Grosso captara as preces porque estava de serviço naquela área. Sheila fora convocada e estivera protegendo as crianças. Às 20 horas, a senhora MES retornara com vertigens sucessivas ao lar. Na base do morro, apanhara uma lata emprestada para conduzir água. Somente água da torneira coletiva poderia levar para os filhos. Subiu um morro orando em lágrimas. Só a Mãe Santíssima poderia colocar em seus lábios as palavras que diria aos seus filhinhos famintos, por certo.
Ao transpor a porta, as crianças correram em alvoroço, buscavam a mãezinha e o alimento aguardado ansiosamente. Com a lata suspensa sobre a cabeça, apenas pudera afirmar com uma convicção maternal: hoje teremos um gostoso leite. E apanhou as canequinhas de lata, distribuindo uma para cada um. Até o menorzinho de 2 anos segurou firmemente a vasilha, e em coro todos diziam sorrindo: que leite gostoso, mãezinha, que leite gostoso. A própria mãezinha, assombrada e agradecidíssima à mãe de Jesus pelo milagre, fez eco às palavras dos filhos: que leite gostoso. No domingo pela manhã, a senhora M.S. batia à nossa porta para relatar o milagre. E mais, ao dormir, a jovem de tranças louras e olhos claros, que dissera em sonho: não fale sobre isso a ninguém, bastam as suas preces e a sua dedicação amorosa aos filhinhos. Naquela mesma noite, a senhora IBC, ao terminarmos a leitura do outro poema do nosso lar: estou ouvindo uma linda música. Procure fixá-la, disse-lhe. De sua residência, 10 minutos depois, nos telefonava. É uma luva para as estrofes do poema do livro. Até hoje, sob doce lembrança e como canção prece, ouvimos: Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso. Em Uberaba, às 5 horas da manhã, após noite sagrada de psicografia, Chico Xavier saiu para o cafezinho. Os 10 companheiros do grupo Sheila, que viajavam em excursão de kardequização, indo por São Paulo e regressando pelo Belo Horizonte, ouviram dos lábios do Chico. Nossa irmã ouviu muito alto essa canção. Entre Verdades e Sorrisos, coleção Grupo Espírita da Fraternidade Irmão José, 1991, Newton Gonçalves de Barros. Pedimos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, aos nossos amigos, aos nossos mentores, concentração, tranquilidade, reforço da nossa fé nesse momento, para que possamos falar sobre o Livro dos Espíritos, questões muito importantes, 907 a 912, sobre as paixões. Então começaremos agora a nossa palestra. Primeira questão sobre o Livro dos Espíritos, 1857, obra básica, elementar, inicial, para a formação da nossa doutrina, da doutrina espírita cristã. Começa com a questão 907, que eu vou ler com vocês para a gente começar a dissertar sobre esse tema tão interessante, que são as paixões. Kardec pergunta aos espíritos: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? O espírito responde: não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. A realidade é que existe um princípio elementar no universo, não estamos nem falando da Terra. E esse princípio elementar do universo é o princípio inteligente, ou princípio espiritual. No início, esse princípio ele é uma energia, ele é uma força com capacidade de gerar inteligência. E essa inteligência é uma inteligência orgânica, aquela que faz os nossos órgãos funcionarem, que faz o movimento do nosso corpo, toda a energia que movimenta os órgãos com as funções determinadas desse corpo. Essa é uma inteligência orgânica. E uma inteligência intelectual, que é a inteligência que nos faz utilizar o livre-arbítrio. A inteligência intelectual é aquela que a gente adquire no decorrer dessa evolução espiritual para nos tornarmos uma individualidade e utilizar o livre-arbítrio. Então, na essência do universo, essa energia está lá latente, esperando a oportunidade de desenvolver inteligência, que no nosso caso, enquanto encarnado, é a inteligência orgânica e a inteligência intelectual. Então, no início, no princípio, é apenas uma energia latente que tem essa capacidade no futuro de gerar inteligência, gerando a individualidade que nós somos. Além disso, no universo, existe uma energia que nós espíritas chamamos de fluido cósmico universal, que é a energia material. Essa energia material é que ela vai trazendo condições de evolução da energia intelectual. E como é que isso funciona? É igual um computador.
O computador, ele não gera uma série de trabalhos no final, relatórios, informações. O computador, ele é uma capacidade inorgânica, gerado, né, pela natureza, por nós, seres humanos, que tem um software, que tem uma série de componentes eletrônicos ali, né, que nós chamamos de hardware, e que no final ele gera o quê? Informação para alimentar a nossa inteligência. Nós ganhamos inteligência através do computador. Por quê? Porque ele facilita cálculo, ele facilita tomada de decisão, ele facilita obter informações que estão no mundo inteiro e às vezes no universo inteiro, para nós utilizarmos essa informação e aumentar o nosso conhecimento. Então, as coisas materiais, nesse fluido cósmico universal, tudo que existe de material no universo, que provém dele, é para gerar uma série de condições para esse princípio inteligente ser o que nós somos hoje e chegar ao nível que Jesus é, que é a capacidade máxima intelectual e moral que um espírito pode chegar. Então, na sua essência inicial, o fluido cósmico universal e o fluido espiritual, ou princípio inteligente, eles vão interagir para que nós consigamos chegar à condição máxima de espírito puro, que é o que Jesus nos trouxe como modelo e exemplo para seguirmos. Agora, o que nos motiva a essa troca? O que motiva eu ligar o computador de manhã? O que motiva eu ir para o trabalho, abrir um livro? O que motiva eu interagir com outras pessoas? Essas pequenas motivações é que, no âmbito do exagero, são as paixões. O que me leva de manhã cedo a escovar o dente? A não ficar com gosto ruim na boca, então o prazer de ter um gosto bom na boca, e não incomodar todo mundo com um hálito ruim, ou perder os dentes. Então uma série de coisas me levam a escovar o dente de manhã. Uma série de coisas me levam a procurar trabalho. Uma série de coisas me levam a buscar escola. Uma série de coisas me levam a interagir com outras pessoas. Eu tenho que ter um prazer, uma motivação. Eu tenho que ter algo que me leva a buscar isso, né? Meu salário no final do mês é uma recompensa, mas o salário só não serviria nada para mim. Eu tenho que ter um prazer para fazer aquilo. Comprar algum objeto, ajudar alguém, né? Transformar aquilo ali em ações que me dão uma motivação para eu estar adquirindo conhecimento. Isso são as paixões. Na primeira instância é isso. Então eu tenho uma dor, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um incentivo, eu tenho uma obrigação. Uma série de coisas me levam a eu fazer essa troca de experiência entre o fluido espiritual e o fluido cósmico universal, ou fluido material, para que eu consiga evoluir com ele. A cada dia eu tenho que ter essa motivação. Como é que funciona essa troca de experiência? Por que eu ganho experiência? Por que eu ganho inteligência intelectual e inteligência orgânica cada vez que eu tenho essa troca com esse fluido material, né? É igualzinho um software de computador. Se você tivesse só a energia elétrica e só os componentes do computador sem o software, não serviria para nada. A gente consegue entender isso mais claramente, quem não era especialista, quem não conseguia trabalhar com isso, quando agora você tem um smartphone, que é um telefone inteligente. O que adianta você ter um telefone inteligente se você não tem o aplicativo, que nós chamamos de app? Então, eu quero saber como chegar de um lugar ao outro. Eu tenho que baixar um aplicativo, ou um Google, ou um Waze, e com esse aplicativo eu consigo ganhar inteligência, porque ele sabe onde eu estou, sabe para onde eu vou, pega as informações de todos que estão envolvidos, né, colaboração, que nós chamamos, e aí consegue traçar o caminho mais rápido, mais curto, o menos dispendioso. Então você entende que só o celular na sua mão, que você sempre teve, não era o suficiente para você ter a inteligência para sair de um ponto e ir a outro da melhor forma possível. Você precisa de um aplicativo, que é o software desenvolvido para você fazer aquele aplicativo. É igualzinho às nossas encarnações. A gente começa a ganhar potência aqui no planeta Terra, né, desse fluido inteligente, universal, no reino mineral. No reino mineral é igualzinho aquele telefone celular antigo, que só servia o quê? Para você fazer ligações, né? Então lá no reino mineral você começa a ganhar uma potência e essa energia latente, ela começa a ter condição de gerar inteligência orgânica. Então o primeiro estágio lá no reino mineral é igual uma pilha na sua mão, ou uma bateria de carro quando está na sua mão. Você não tem a menor ideia da potência que ela tem ali dentro, a não ser que você ligue o carro.
A não ser que você pegue aquela bateria e coloque num celular, que você coloque num aparelho, num brinquedo de criança. Naquele momento, você descobre que dentro daquela pilha tem uma potência enorme para movimentar e fazer acontecer um monte de coisa que você nem imaginava. Então a nossa energia, que somos hoje, ela começa igual a essa pilha no reino mineral. Ela está lá parada. Mas ela parada lá, ela está ganhando potência, ela está sendo carregada, mas ainda não consegue gerar nada de inteligência. Num primeiro estágio, quando ela migra do reino mineral para o reino vegetal, através das sementes, né? As sementes do reino vegetal na sua mão, parece que não serve para nada. É igual um celular sem bateria. Vou usar o exemplo de novo, um computador desligado da tomada. Você toca nele e não serve para nada. É igualzinho a semente, né? Você tem a semente na sua mão, você olha, você pode usar até para você se alimentar, né? No caso de feijões, arroz e outras sementes. Mas ela na sua mão não serve para nada. No momento que você coloca ela na terra, na natureza, né? Aqueles exemplos que nós usamos dos grãos de feijão na escola enquanto criança são o melhor de todos. Você coloca ela no algodão, molhou, dali mesmo ela já começa a brotar. Então, naquele momento que você coloca ela na natureza e gera as circunstâncias ideais, essa energia ela sai do reino mineral e migra para o reino vegetal e começa a transformar aquela semente nas árvores que nós conhecemos. Olha que loucura. Jesus, isso é tão interessante, tão milagroso, que Jesus usa como exemplo a semente do grão de mostarda, né? Se vocês tivessem a fé do tamanho desse grão de mostarda, diria aquela montanha, sai e vai para lá. Então, como é que um grãozinho pequeno de mostarda se transforma numa planta enorme? É igualzinho a nossa energia no reino mineral. Naquele momento, a gente migra para o reino orgânico. E o que é esse reino orgânico? É o reino em que você vai gerar células. Né? Você começa a multiplicar as células e transforma uma semente numa árvore, numa planta. Aquelas células, ela começa a ter uma inteligência orgânica. Aquela energia, ela aprende com o software que está dentro da semente, né? Que é o código genético daquela semente. Por que quando você planta o feijão não nasce um pé de arroz ou de laranja? Porque ali dentro existe um código genético igualzinho um software de computador. Ele faz aquilo que é comandado. Você clica num aplicativo, ele faz aquilo que é comandado. Não adianta clicar no aplicativo de contatos, né, que ele não vai gerar um aplicativo de locomoção para você. Não adianta clicar no aplicativo de locomoção que ele não vai gerar uma fotografia ou um vídeo que a gente está fazendo agora. Então cada um tem a sua especialização definida pelo código que foi desenvolvido pelo analista de sistema, pela empresa que gerou aquele aplicativo. É igualzinho a semente. Ali dentro dela tem um código genético. Quando você planta ela, você dá as condições externas suficientes, ela vai gerar aquilo que ela foi programada para gerar no momento da sua fecundação. Então, em cada uma das sementes do reino vegetal, que são as sementes do primeiro estágio, né, orgânico, que nós, quando saímos do reino mineral, fomos, tem lá um código genético, que é igualzinho um software de computador, que vai definir o que ela vai ser quando crescer. Não adianta plantar feijão esperando colher laranjas, não vai acontecer. Por quê? Porque o código genético que está ali dentro, igual um software de computador, vai gerar, com as condições adequadas, que ela se transforme num pé de feijão ou num pé de laranja, aquilo que está definido dentro de cada uma dessas sementes, que é o código genético de cada uma delas, que foi gerado durante muitos e muitos anos de trabalho do plano espiritual, para que nós tivéssemos a condição hoje que nós temos aqui no planeta Terra. Então, no primeiro estágio de evolução, essa energia, que era uma energia pura, crua no universo, ela é trabalhada pelo plano espiritual para gerar inteligência orgânica, multiplicação das células. Plantou o feijão, vai nascer o pé de feijão. Plantou a laranja, vai nascer a laranjeira. É assim que funciona. E essa energia ali dentro começa a aprender como funciona isso. Qual é o principal estágio dessa energia que sai do mineral para o vegetal? Multiplicação das células de acordo com o código genético que foi definido. Ela começa a aprender igualzinho um software de computador, que ela vai ter que fazer aquilo que foi programado por ela no momento da geração daquela semente, daquela planta, daquele vegetal. E o que é mais interessante? Aquele vegetal, aquela semente, ela precisa de um meio propício para que aquilo aconteça. Ela sozinha
com o código genético que ela tem dentro e a energia que veio da natureza, não é suficiente. Aquele feijãozinho que nós fazemos o exercício na escola, o que ele precisa? Do algodão, da água e do sol, da energia solar. Então, naquele momento, aquela energia que somos nós no futuro, começamos a aprender que precisamos interagir com o meio para que nós possamos crescer. Para evoluir, eu preciso interagir com o meio. Eu preciso de água, eu preciso de sais minerais, eu preciso de luz, preciso fazer a fotossíntese, da troca do gás carbônico com o oxigênio. Eu preciso dos animais para virem até a mim, pegar o pólen e fecundar e minhas sementes serem jogadas em outras regiões. Então, o meio ambiente ele é de fundamental importância para que aquela energia consiga reconhecer aquele código genético que está dentro, que é aquele softwarezinho do computador, para que aquela planta cresça. Então, naquele momento, nós começamos a aprender o quê? Aceitar código genético para o crescimento e desenvolvimento biológico, que é a inteligência orgânica, e interagir com o meio para que eu consiga crescer, para que aquela planta cresça, para que aquilo se desenvolva. Isso é o início de tudo. E eternamente nós vamos depender disso, em todas as encarnações. E aí, de tanto encarnar nesse reino vegetal, essa energia, que ainda não é uma individualidade, longe disso, ela começa a ganhar capacidade para gerar uma animação de um corpo. Então ela ganha um grau na escala evolutiva. Ela sai do reino vegetal e começa a ir para o reino animal. O que é o reino animal? É a animação de um corpo. É um movimento que esse corpo traz. Qual é a grande diferença do animal para o vegetal? É a capacidade de animar o corpo, de se movimentar. E como é que essa capacidade, né, essa inteligência gera no organismo? Uma diferenciação maior celular. Quanto mais diferenciação celular eu tenho, melhor os órgãos se movimentam e se adaptam ao meio. Melhor o espírito que está aqui dentro consegue se comunicar com o meio. A grande diferença do ser humano para os animais e dos animais para os vegetais é a diferenciação celular que tem, que geram órgãos diferentes, que geram capacidades motoras, motrizes, de visão, de audição, de olfato diferente. Quanto maior a diversidade celular, melhor é a capacidade. É igual um carro com muitos acessórios. O carro, às vezes, tem muitos acessórios, muito software, né? Muitas opções, muitos opcionais que a gente chama. Quer dizer, um carro que tem vidro elétrico, trava elétrica, direção elétrica, liga os faróis automáticos, liga os limpadores automáticos, quer dizer, tem uma capacidade muito maior. Então, o nosso organismo, em relação aos animais e dos animais em relação aos vegetais, é uma capacidade orgânica muito maior, que é a diferenciação celular, que gera esses tecidos diferentes nos órgãos, que levam uma capacidade de inteligência orgânica maior. Então, essa energia, quando sai do reino vegetal, e evoluindo, inclusive, e vai para o reino animal, ele dá um salto de qualidade em cima dessa capacidade orgânica. Então ele ganha inteligência orgânica. Ele começa a criar um meio de caçar, de procriar, né, de entender o que está acontecendo na natureza. Então ele começa, através dos instintos animais, a ter o primeiro sabor do que nós chamamos hoje de inteligência. Essa energia, quando encarna na aranha, ela tem que preparar a teia para atrair o inseto e ela se alimentar. Quando ela encarna num peixe, ela tem que ter a capacidade de entender o meio que ele está para procriar, para voltar. Né? Algumas espécies sobem os rios, né, para procriar onde eles nasceram, então usa uma capacidade da energia do planeta, energética, né, dessas fontes de capacidade energética para buscar de novo o Polo Norte ou o Polo Sul, de onde ele nasceu. Então tudo isso que está dentro do código genético de cada espécie animal, essa energia, quando ela encarna nessa espécie animal, ela ganha essa capacidade orgânica e inteligência através dos instintos da sobrevivência dentro dessa natureza. Aprende a caçar, aprende a pescar, aprende a construir, aprende a se abrigar, aprende a atrair as fêmeas ou os machos, a viver em comunidade. E os animais, em cada etapa evolutiva, eles vão ganhando capacidade orgânica. Eu dou sempre o exemplo dos répteis. Você nasce como réptil, um animal de sangue frio, ele precisa estar
na natureza, né, buscando através da luz solar, do meio externo a ele, para se aquecer, senão ele morre. Já um mamífero não precisa. Nós não precisamos ficar no sol para manter a nossa temperatura interna. Por quê? Porque temos uma capacidade orgânica, e os mamíferos todos têm, o cachorro, o cavalo, né? Todos os animais mamíferos têm a capacidade de autoaquecimento. Por quê? Porque o organismo do mamífero ele tem uma inteligência orgânica maior do que um réptil. Então, uma energia que ainda não é um espírito, que está lá se desenvolvendo no réptil, quando ela tem uma capacidade suficiente, ela vai para um estágio mais avançado, que seria no mamífero. E no mamífero ela ganha, por exemplo, a capacidade de autoaquecimento, uma capacidade de âmbito familiar, né? Os mamíferos já têm a inteligência orgânica, né, trazida pelo espírito, de criar os elos familiares, da proteção entre eles. Então, uma série de inteligência nós vamos ganhando passo a passo no reino animal. Ah, no reino animal tem as paixões? Ainda não tem as paixões, porque seriam os excessos, mas ele já tem o conforto. O cachorro não fica te esperando em casa porque ele quer estar perto de você, porque você o alimenta, porque você dá proteção, porque você dá carinho. Não é? O cachorro não tem essa capacidade de entender o que é bom, o que é ruim para ele. Se você maltrata o cachorro, se você bate nele, se você não alimenta ele, se você está o tempo todo, ele não entende que você é o que agride, e quem trata, quem cuida, quem dá carinho é aquele que o protege, e ele não busca a proteção. Então isso é um bom exemplo para a gente entender como funciona no futuro as nossas paixões. Porque desde o reino animal você está buscando conforto, você a preservação da espécie, né? Você está buscando manter o seu código genético ativo, fecundando, reproduzindo. Então, tudo aquilo que te dá conforto, prazer no reino animal é o que você busca. Por quê? Porque você quer preservar a sua espécie. Desde o reino animal você vem ganhando essa capacidade de entender o que é bom e o que é ruim para você, para a sua autopreservação e a preservação da espécie. Então, no reino animal, através dos instintos animais, a gente começa a ter esse sabor, que é o sabor da proteção, do que é bom, né, o que me faz bem. E aí você vê nos animais domésticos, seja um passarinho, um cachorro, um gato, seja o que for, que eles sabem muito bem o que é bom para ele e o que é ruim. Então você já começa a perceber a importância das paixões na nossa vida para a motivação da nossa vida, que é o bem-estar que nós queremos ter. O problema é quando isso extrapola o limite do bem-estar e passa a ser o objetivo maior da sua vida. E aí a gente vai chegar lá para conversar sobre isso. Mas é um bom exemplo para a gente compreender o que nos motiva. O que motiva o cachorro a estar perto do dono, a buscar, né? É a preservação da espécie, é o conforto dele, é o bem-estar dele, é aquilo que o faz bem. Proteger a casa, porque ele sabe que se entrar alguém diferente na sua casa vai causar um mal e vai ser um prejuízo para todo mundo. Então o código genético dele já leva ele a ficar de guarda, a proteger o dono, que é aquele que o alimenta, que o dá carinho, etc. É assim que funciona a inteligência. É isso que nos motiva também. Qual é a grande diferença da inteligência animal para a inteligência humana? Já que desde o reino animal, através dos instintos, a gente vai começando a ter o sabor dessa inteligência. A gente vai tendo contato com ela, como a gente pode perceber com os animais que nos circundam, né, que a gente vive. A inteligência animal, ela é uma inteligência do presente, do momento presente. Então o animal sabe aquilo que faz bem para ele, porque ele já passou por aquilo, ou aquilo que faz bem para ele no momento, e ele busca o bem-estar dele no presente. Ele não consegue planejar o futuro. Ele trabalha bem com o passado, que ele já viveu, e sabe, no momento do gatilho, que decisão ele tem que tomar. Os animais aprendem a atravessar a rua, os animais aprendem a abrir uma porta, os animais aprendem a esperar o dono, né, a se autoalimentar. Eles conseguem aprender uma série de truques, mas eles não conseguem planejar o futuro. Então, se você deixar na mão do animal, por mais que você treine ele sempre vai tomar as decisões no presente. Impossível ele tomar uma decisão no futuro. Ele fazer alguma coisa agora pensando no que ele vai colher no futuro. A capacidade de inteligência dele, intelectual, é sempre no presente. A orgânica é trazida no código genético, que também evolui. Os animais do passado, os dinossauros, etc., que ficaram passados, porque eles tinham uma capacidade orgânica muito pior do que os animais de hoje, até porque eram répteis a maioria.
Então eles não conseguiram sobreviver na natureza. E os mamíferos, né, os onívoros, né, os primatas conseguiram evoluir mais, conseguiram crescer muito mais e estão aí até hoje. Algumas espécies têm uma capacidade orgânica muito mais flexíveis e adaptáveis e conseguem sobreviver melhor na natureza. Só que a capacidade intelectual depende de tomada de decisão. Os cães tomam, os animais todos tomam decisão com treino, né? Então eles treinam, lembram o que fizeram no passado e tomam a decisão no presente, mas eles não conseguem planejar o futuro. Eles não conseguem discernir do que ele está fazendo hoje, o que vai gerar para ele no futuro. É mais o código genético versus as experiências dele, passado e presente. E por que isso acontece? Porque os animais vivem os 5 sentidos dele. Tudo que o animal vive está ligado aos 5 sentidos dele, que são os mesmos sentidos nossos 5. Visão, olfato, paladar, tato, audição. Então esses sentidos, sempre que você usa como tomada de decisão e inteligência os 5 sentidos, você está falando do presente. Porque os 5 sentidos eles não conseguem te levar ao que vai acontecer no futuro. Quando que você consegue ir para algo que vai acontecer no futuro? Quando você usa o seu software, que é o seu pensamento, para pensar naquilo que vai acontecer. Então o futuro ele é sempre virtual, porque pode acontecer ou não. De novo o mundo do computador. O futuro é algo que você consegue imaginar, mas você não consegue fazer. Sempre que você consegue perceber o que ia acontecer no futuro, virou o presente. Qualquer coisa, coisa mais simples. Pegar um copo d'água que está em cima da mesa. Eu penso no que eu vou fazer e vou lá, estico, movimento meus músculos e faço. Naquele momento eu descubro que eu consigo pegar o copo, mas eu podia ter tido um AVC, o copo podia ter caído no chão, podia ter acontecido 1000 coisas e eu não consegui pegar o copo. Eu só descubro que aquilo que eu planejei, que eu programei, vai acontecer quando eu pego no copo. E quando eu pego no copo não é mais futuro, é presente. Toda a nossa vida é assim. Tudo que eu penso no futuro, eu planejo, pode ser a coisa mais simples do mundo, escovar o dente, levantar a cadeira, começar aquilo, mas a gente não tem certeza que vai acontecer. Pode faltar luz, pode acabar a energia, pode dar um defeito no computador. Eu só tenho certeza que aquilo foi bem planejado no momento que ele vira presente. E é assim que o animal sempre está trabalhando. Ele vê o gatilho no presente através dos 5 sentidos dele, ele percebe por experiência do passado o que ele tem que fazer e ele vai lá e faz. Então o animal toma todas as decisões dele sempre no presente. Os seres humanos mais preparados e mais inteligentes são aqueles que conseguem planejar o futuro antes que ele aconteça. Para quando você chegar lá, você ver as opções que você tem e tomar a decisão correta. Então eu não fico só olhando para o passado. Eu já planejo o futuro. Eu sei o que aconteceu, estou vivendo o presente, estou pensando e me programando, porque para quando vier a acontecer de novo, ou quando vier uma nova experiência, e a minha experiência seja da melhor forma possível. Quando a gente vai tirar uma carteira de habilitação, é uma enorme experiência. A gente treina, planejando o que vai acontecer no futuro. Quando chega no presente, você vai fazer a sua experiência da prova, você lembra tudo aquilo que você estudou e tomada de decisão é naquele momento. Muitas vezes eu acerto, muitas vezes eu erro, e se eu errar eu volto para tentar uma segunda vez, uma terceira vez, e assim a nossa encarnação. Então o espírito, quando ele vem para o corpo humano, ele começa a exercer a inteligência virtual. São fatos que não aconteceram, que eu estou imaginando e começo a planejar as possibilidades de como ele vai acontecer. Essa é a grande diferença da inteligência intelectual humana para a inteligência animal. O animal sempre toma as decisões no presente, não consegue planejar o futuro. E o ser humano começa a planejar o que é virtual para quando chegar no futuro, que vai ser o presente, eu tomar a decisão certa. Por que Deus criou essa circunstância que o ser humano, e o mais inteligente, o mais preparado, aquele que planeja melhor o futuro, toma as suas decisões no presente mais planejadas no passado, enquanto nesse passado era futuro? Por que Deus criou isso? Por que aquele mais preparado é o que tem a capacidade imaginativa melhor?
É a capacidade de planejamento melhor. É aquele que propicia melhores condições para saber o que vai acontecer. E a gente vê isso na nossa vida, né? Aquele que planeja melhor a vida é aquele que tem uma vida melhor. Aquele que planeja pior é que vai ter mais dificuldade no futuro. Por quê que Deus criou isso? Porque, no fundo, nós só vamos aprender a lição básica de Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, quando nós aprendermos a amar a Deus sem vê-lo, sem tocá-lo, sem senti-lo. Por quê? Porque Deus não está próximo aos nossos sentidos. Deus é uma energia. Por isso que João dizia, né, no Evangelho de João, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, em espírito. Lembra que eu falei lá atrás que nós somos um princípio inteligente? Deus é a causa primária de todas as coisas inteligentes. Então nós fomos criados à imagem e semelhança dessa inteligência. Nós só vamos compreender, sentir, amar esse Deus se nós aprendermos a sentir, a perceber aquilo que não é tocável, palpável, aquilo ainda que é virtual. É esse exercício de viver o futuro, que é o virtual, que não aconteceu ainda, é a capacidade sendo desenvolvida para nós compreendermos e sentirmos e vivenciarmos a presença de Deus. Deus não é tocável, Deus não é enxergável. Eu lembro sempre de uma história que Filipe fala para Jesus, né? Olha, eu já estou um tempo com você, eu já aprendi uma série de coisas, Jesus, mas se você me mostrar Deus, se você me mostrar Ele aqui agora, eu tenho certeza que eu vou mudar muito e aí eu vou entrar de corpo e alma em tudo que você está me dizendo, mestre. Aí Jesus ri. Jesus ri e fala para Filipe, Filipe, você já está há tanto tempo comigo e não entendeu ainda? Olhe para mim então e veja o Pai. O mais próximo que você vai chegar de Deus sou eu, Jesus encarnado. Olhe para mim. Qual filho que lhe pedindo um pão, ele dá uma pedra? Ou lhe pedindo um peixe, ele dá uma serpente? Então Deus é assim. Então Jesus ele começa a mostrar como Deus é, mas não consegue apresentar Deus para ele, mesmo sendo um discípulo queridíssimo dele. Então ele fala, olha para mim, toque em mim, conviva comigo, que é o mais próximo que você vai chegar. Porque Deus só através do sentimento. Só amar a Deus é sentir a Deus, é vivenciar Ele, é conviver com Ele, assim como Jesus fazia. Se concentrem que eu preciso comungar com o Pai. Eu preciso estar com Ele. Eu estou com Ele e Ele está comigo. Mas não é tocar, pegar, abraçar, né? Então, para nós compreendermos o básico de Jesus, que é comungar com Deus, que é conviver com Ele, a gente precisa viver aquilo que não é tocável, aquilo que não é palpável, aquilo que é sentido. E é isso que nós estamos exercitando. Toda vez que eu uso a minha inteligência para pensar em algo que ainda é virtual, porque o futuro é virtual. Quando que o futuro se torna real? Quando ele vira presente. No momento que vira presente, ele não é mais futuro. E aí ele é palpável. E os animais vivem assim. E aí os animais vão evoluindo, vão se desenvolvendo, vão testando a capacidade, até o momento que ele vira homem. E aí encarnamos nesse corpo. Começamos a usar livre-arbítrio. Já tem tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela traz responsabilidade. Por quê? Porque eu me comprometo com ela. Se eu faço coisas boas, eu gero sentimentos bons através das pessoas que estão ao meu redor. Inclusive pela natureza, né? Dependendo de como eu trato a natureza. Se eu gero sentimentos ruins, eu gero energias e trocas ruins. E é assim que eu vou exercitando. Eu vou aprendendo, fazendo coisas boas e coisas ruins. E o nosso organismo também vai evoluindo. O corpo humano, ele vem galgando degraus na capacidade orgânica, na inteligência orgânica. Então o ser humano, ele precisa ir galgando degraus, ele precisa tendo experiências, ele precisa ter trocas de experiências. Como é que eu vou saber que uma coisa é ruim ou boa se eu não trocar a experiência? Ou se eu não ver alguém fazendo? E como é que eu faço isso? Através de incentivos, motivação. E essa motivação são as paixões. Quando a paixão ela se torna tão grande, tão importante na nossa vida, que ela impede essa troca de experiência, essa evolução,
ela se torna perniciosa. E ela abrevia a minha vida, por exemplo. Paixões pelas drogas, paixões por jogo, paixões por coisas que causam problemas orgânicos. Então ela impacta tanto a minha inteligência orgânica, porque ela abrevia a minha experiência de vida, que poderia ser muito rica, né, com muitas trocas, com muita experiência, e ela abrevia a minha experiência moral. Por quê? Porque uma série de coisas que eu deveria ter, de família, de filho, de relacionamentos, eu acabo não tendo. Por quê? Porque o vício, né? O que é uma paixão no extremo? É um vício. Porque o vício me impede de evoluir. Então a paixão, ela vem com o objetivo de manter a minha relação. Lembra lá, desde do orgânico que eu falei, que a planta precisa de sol, precisa de água, precisa de sais minerais, precisa de animais, né? Os animais também precisam se alimentar, precisa reproduzir, precisa de apoio de outros animais e do meio ambiente para crescer. O ser humano também. Então, se me impedem essa relação, esse relacionamento com o meio, essas trocas que levam à experiência da evolução, essa paixão, ela se torna perniciosa. O que antes era uma motivação para eu sair do lugar, para eu me movimentar, para eu trabalhar, para eu estudar, para eu crescer, de um momento para o outro ela começa a me impedir essa evolução, e aí ela se torna uma paixão. E por isso que você precisa evitar as paixões, precisa fugir das paixões. Precisamos desenvolver capacidade de ter essas experiências como motivações, mas não como uma âncora, né? Como um atraso na minha evolução. Então é 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais? O que é uma motivação, o que é, né, um incentivo, se torna algo mal. Aí o Espírito responde: as paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a te governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá um resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outro. Então, a partir do momento que aquilo que me motiva a trabalhar, estudar, a se relacionar com outros, toma conta de mim e eu vivo por aquilo, naquele momento ela passa a ser um prejuízo. Então os espíritos respondem perfeitamente tudo isso que eu venho elaborando e conversando com vocês e dando o exemplo desde os reinos animais, né? Onde eu sou motivado, né? As plantas não são motivadas a buscar um ambiente favorável, elas vão sempre na direção do sol, elas crescem onde tem um... Então, desde aquele momento, essa energia, ela está aprendendo a buscar o conforto e a sobrevivência na natureza. No reino animal fica muito mais claro. Você dá um afago, você dá um alimento, dá uma proteção, o que o animal faz? Ele fica próximo de você. Se você o não alimenta, se você o agride, se você o maltrata, ele foge de você, né? Então é assim que a gente vem evoluindo. Só que chega um momento que você vai ter o livre-arbítrio. E você pode ter uma paixão tão forte que prejudica, né? Vira um vício e prejudica o restante que você tem que fazer para evoluir. Enquanto a paixão é algo que te motiva e está sob o seu controle, perfeito. Quando você perde o controle para ela, começa a ser algo perigoso. E aí tem aqui umas observações que são interessantes também. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirigem, cai o homem nos excessos. E a própria força que, manejada pelas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Muito interessante. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade material, natural. O princípio das paixões não é assim o mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e esse excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que se aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota
predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então é muito interessante ler o Livro dos Espíritos, inclusive nesses detalhes, para a gente entender. Quem trabalha, eu trabalho, né, mas muita gente trabalha também, eu sei, com dependentes químicos, né, com atendimento fraterno, e a gente vê, cara, e eu tenho visto isso nesses 20, 25 anos de trabalho e de visita às instituições, que cada vez mais os seres humanos encarnando, e os jovens também, estão tendo essa consciência. As drogas estão aumentando? Estão. A quantidade de espíritos com dependência, com problemas em químicos, estão aumentando e existem muitos, cada vez mais jovens, sim, porque muitos desses espíritos desencarnaram com essas dificuldades e voltam com elas. Mas, em compensação, há muito mais procura pelas instituições, pelos alcoólicos anônimos, pelas dependências químicas do que tinha antes. Cada vez mais as pessoas estão buscando também fugir dessa dependência. Então você vê que a encarnação, ela é a melhor escola. A experiência da encarnação é a melhor escola para essa evolução, para esse desenvolvimento. 909. Poderia sempre o homem, pelos esforços, vencer as suas más inclinações? E aí é sobre isso que eu estou falando, né? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Mas eu percebo que cada vez mais as pessoas estão tendo essa consciência e estão melhorando essas condições, estão se esforçando mais. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar sobre as suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio ou seu mentor, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto essa é a missão deles. Então, uma das grandes missões do plano espiritual, dos mentores e dos espíritos desencarnados, que querem o bem, né, não são os obsessores, é auxiliar as pessoas a vencer essas paixões. A cada encarnação nossa, nós temos débitos para vencer com pessoas que estão ao nosso redor e vencer as nossas paixões, as nossas inclinações aos excessos. O nosso grande problema em cada encarnação são os excessos. E é isso que a gente vem lutando e trabalhando para vencer, para evoluir. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Boa pergunta. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade se lhe está só nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas fica que não seja como querem. Quando um homem que crê que não pode vencer as suas paixões é que seu espírito se compraz com elas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, no fundo, as pessoas que continuam do vício se comprazem com ele. E aí ele diz, o problema está no espírito. Às vezes seu corpo não aguenta mais a bebida, a droga, o sexo, né, os excessos, mas o seu espírito se compraz com ele e você vai e destrói o seu corpo, acaba com ele. Então, esses problemas das paixões nascem no espírito. Então precisa de muita vontade, precisa de amadurecimento espiritual para que isso aconteça. E o auxílio espiritual é muito importante. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Essa é a última questão. Quando Paulo traz fora da caridade não há salvação, ele está falando especificamente sobre as nossas paixões e as motivações que nos levam à evolução. O que é a caridade? A caridade é você aprender que você pode ter muito prazer em ajudar o próximo, em ajudar o outro, em ajudar o planeta. Não é só para você que você vive, é o bem-estar do outro. Quando você aprende que fazer o bem, que ajudar ao próximo, que ajudar o outro a evoluir, a vencer as suas paixões, te faz bem, você começa a gostar disso. Você começa a se motivar a isso. E começa a pensar menos em você. Quando a sua paixão é ajudar o próximo, ajudar o outro, não tem excesso, porque nunca tem limite. Eu comecei a ajudar alguém e vivo o dia inteiro ajudando alguém. Eu garanto para você que tem mais gente precisando e que você poderia usar mais tempo seu. Por quê? Porque num planeta de prova e expiação, as dependências externas são tão grandes que você nunca vai ter o problema
de ser um apaixonado ao ponto de perder a sua encarnação ou seu bem-estar para isso. Então a caridade é um amor em movimento e ela sempre, por mais que você faça, ela é pouco. Você pode pegar Madre Teresa, Jesus, você pode pegar todos os grandes nomes da história da humanidade, eles fizeram o máximo que eles podiam, mas não foi o suficiente. Por quê? Porque nós estamos até hoje lutando para tornar o planeta cristão, para implementar a caridade, para que as pessoas vivam, né, esse bem-estar. Então, a caridade é transformar algo que você vai ter prazer em fazer, uma paixão enorme, que nunca vai ser um excesso. Vai ser sempre o trabalho contínuo de evolução do próximo e você, porque você precisa crescer, para aumentar o trabalho em cima dessa evolução. O grande antídoto de vencer as paixões e os vícios, tenha certeza, é a caridade. E acabou meu tempo, já são 50 minutos. Queria agradecer muito o amparo de todos vocês, pedir a Deus, pedir a Jesus, aos mentores da casa, que nos dê muita disposição, muita tranquilidade, muito amor ao próximo, para continuar essa jornada, esse trabalho, essa beleza que é a divulgação e o trabalho dentro da doutrina espírita. Um beijo muito grande para todos vocês e liguem quinta-feira na Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, ou através do rádio, ou no Facebook, Quintas do Evangelho do MAP, e vamos continuar juntos. Participem comigo, que é um prazer enorme ter vocês do Núcleo toda quinta-feira participando. Um beijo enorme a todos vocês e boa noite.